Olá galera, tudo bem pessoal? Bacana estar aqui contigo e a gente vem trabalhando hoje um tema super importante, hidrosfera. Professor Ribamar Costa, de Geografia, trabalhando esse tema que na verdade a gente já trabalhou em aulas anteriores. A gente tem que lembrar que a gente já viu com vocês distribuição da água no planeta. Falei para vocês da Antártica, do Ártico, falei para vocês também do processo de dessalinização da água. Falamos dos aquíferos subterrâneos, aquífero Guarani, aquífero Saga, sistema aquífero Grande Amazônia. Falei para vocês também das partes constituintes de um rio, inclusive a gente fez até relação com as enchentes nos grandes centros urbanos das cidades capitalistas dos países pobres, países subdesenvolvidos. Falei para vocês de bacia hidrográfica, curso de um rio, a gente está tendo quase que uma overdose de água, mas hoje a gente vem finalizando esse tema, trabalhando com vocês a classificação de rios. A gente tem que lembrar que a gente pode classificar os rios de diversas formas. Entre elas, destaco para vocês os rios quanto ao seu relevo. Gente, a gente tem que lembrar que a gente tem os famosos rios de planalto. Quando eu falo para vocês rios de planalto, eu estou falando de rios que apresentam uma elevada declividade. Esses rios aqui, gente, eles têm então no curso das suas águas uma velocidade muito intensa. Eles são rios muito rápidos. Dá uma olhada na imagem aí. A gente vê corredeiras, a gente vê cachoeiras, a gente vê quedas d'água. Lembra das cataratas do Iguaçu? É um exemplo de rios de planalto. Rios que apresentam uma elevada velocidade das suas águas devido à sua declividade. Isso faz com que o processo erosivo aqui seja muito mais intenso do que o processo de sedimentação. Calma aí, não estou entendendo, professor. O processo erosivo, gente, é o processo de desgaste desse rio. Ele é mais desgastado porque as águas são mais velozes, o fluxo hídrico é mais intenso. No entanto, a sedimentação é menor, obviamente, porque os sedimentos são mais transportados por essa água. Em contrapartida, a gente tem também os rios de planície. A gente tem que lembrar, galera, que esses rios já apresentam uma cota altimétrica menor. São rios que o processo de sedimentação é maior que o processo de erosão. Obviamente, se aqui tu tem velocidade da água menor, os sedimentos se depositam mais do que são erodidos. Entendeu? A gente observa que a gente precisa relacionar esse tema com a competência e habilidade do Enem. A gente elenca aqui a competência 6 para ti, né? Competência 6, habilidade 26, 27, 28, 29 e 30. Isso tudo mesmo. Resumindo essa competência e suas habilidades, seria então a relação da sociedade com a natureza. De que forma o rio vai se relacionar com o rio de planalto? De que forma o homem, vai se relacionar com o rio de planície? A gente tem que lembrar, galera, que o homem, por exemplo, ele faz uso do rio de planalto para quê? O computador mostra pra gente, olha aí, geração de energia elétrica. Tu tem que lembrar que esse rio já tem uma declividade natural, gente. A velocidade dele é muito intensa. Então, bora criar uma barragem para que assim a gente possa aproveitar essa velocidade, transformando a energia potencial gravitacional, né, energia cinética, movimento da turbina, convertida em energia elétrica. Já os rios de planície, eles são muito utilizados na navegação. Então tu não pode esquecer, galera, de fazer essa relação da sociedade com a natureza. É isso que o Enem vai cobrar de ti. E olha, o Brasil é um país que apresenta muitas hidrelétricas, não é? A nossa matriz elétrica, ela tem como principal fonte de energia hidráulica. Sendo assim, o Brasil é um país que apresenta mais rios de planalto ou rios de planície? Galera, rios de planalto, ok? Além dos rios quanto ao seu relevo, a gente destaca para vocês os rios quanto ao seu regime. A gente tem que lembrar que aqui é a forma que o rio ele vai se alimentar, gente. Ele pode se alimentar através da água da chuva. Ele pode se alimentar através da água que vem lá das montanhas, de elevada altitude. Ou ele se alimenta com as águas provenientes lá das calotas polares. Então, o primeiro tipo de alimentação de um rio, ou seja, de regime de um rio, é o regime pluvial, galera. É quando o rio se alimenta com a água da chuva, o famoso toró. A gente chama cientificamente isso de precipitação no estado líquido. Bonito, né? Pois é. Então, um rio que se alimenta com a água proveniente da precipitação líquida ou também sólida é um rio de regime pluvial. Temos também o rio de regime nival. Eu quero que tu olhe lá para o fundo. Eu quero que tu olhe para as montanhas, tá vendo? É o rio que se alimenta pelo derretimento do gelo de elevadas altitudes. É um rio de regime nival, como por exemplo o rio Colorado. Além do regime nival, além do regime pluvial, nós temos o regime glacial.
É, gente, não é cerveja, não. Tu tem que lembrar que o rio de regime glacial é aquele rio que ele é alimentado com o derretimento das calotas polares. E a pergunta é, no Brasil, a maior parte dos rios são rios de regime nival, glacial ou pluvial? Obviamente que os rios brasileiros são alimentados com a água da chuva. E outra pergunta, será que no Brasil a gente tem algum rio que é alimentado por um regime glacial ou nival? Glacial não, né, gente? Porque a gente não está numa região de calotas polares. Mas nós temos um rio brasileiro que é alimentado com água do gelo das montanhas. Que rio é esse? O computador mostra para eles? Rio Amazonas, galera. Esse rio, sim, é um rio de regime nival. Só nival, lindo? Não. É um rio que também se alimenta com a água proveniente das precipitações. Galera, além dos rios quanto ao relevo e quanto ao regime, eu destaco os rios quanto ao seu volume. Aqui a gente tem a classificação que é a seguinte: rios intermitentes. Esses rios são rios que secam, tá, gente? Principalmente no período de estiagem, quando se reduz a quantidade de precipitação líquida. No Brasil, lá na sub-região nordestina conhecida como Sertão Nordestino, nós temos rios intermitentes. Rios que reduzem o volume das suas águas, né, que chegam então ali no leito menor e seca. Por que acontece isso? Porque é uma região, galera, de clima árido, de intensa evaporação. Então a gente observa que esse rio ele acaba evaporando e sumindo. Além do rio intermitente, eu destaco para vocês também o rio perene. Esse não seca, mesmo no período de estiagem. Ele perpassa, então, regiões que apresentam alta pluviosidade, mesmo nos períodos em que as chuvas elas acabam reduzindo. Então, no Brasil, a maior parte dos nossos rios são rios perenes. A gente perpassa uma região tropical, uma região de alta precipitação. Portanto, no Brasil, a maior parte dos rios tem essa característica, gente. Quanto ao seu regime, são rios perenes. Além da classificação quanto ao volume, a gente tem a classificação quanto à sua drenagem. Um rio, ele pode ter uma drenagem que a gente chama assim, olha, exorreica. Fala comigo, exorreica. Repete aí do outro lado, exorreica. Esse rio, galera, é um rio em que ele nasce no continente e deságua no oceano. E o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Lembra dele? Pois é. Luiz Gonzaga já cantava isso pra gente, em relação ao rio São Francisco. Lembra que o rio São Francisco ele nasce no continente e deságua no oceano. Esse tipo de drenagem é uma drenagem exorreica. Tranquilo, né, gente? A maior parte dos rios brasileiros tem esse tipo de drenagem, viu? Olha o rio Amazonas aqui, gente, sendo drenado aqui pro Oceano Atlântico. Tá vendo? Inclusive, curiosidade que tu pode pesquisar aí. Foi achado aqui nessa região de Foz do rio Amazonas corais. Uma coisa que é estranha, né? Porque aqui tu tem uma água muito barrenta, mas foram encontrados corais nessa região. Dá uma pesquisada aí. Galera, além do rio de drenagem exorreica, a gente tem um rio de drenagem endorreica. Ou seja, o rio nasce no oceano e deságua no continente. Não. Tu tem que entender, querido aluno, que não existe rio que nasce no oceano e deságua no continente. Todo rio nasce no continente e vai desaguar em outro corpo hídrico. Ou seja, no caso da drenagem endorreica, o rio nasce no continente e deságua no continente. Ele nasce no continente e deságua num lago, que pode ser um lago de água salgada ou um lago de água doce. Olha, os lagos de água salgada no mundo, a gente destaca, por exemplo, o Mar de Aral. Já ouviu falar? Não entende mar enquanto oceano, tá, gente? Esse mar é um lago de água salgada. O Mar de Aral, temos o Mar Morto, temos o Mar Cáspio. Olha, o Mar Cáspio fica ali. Computador, mostra para eles aí o Mar Cáspio, tá vendo? Ele fica entre a Ásia e a Europa, entre Cazaquistão, né, e Turcomenistão. É um rio, galera. Desculpa, é um lago que é banhado pelo rio Volgo, rio super importante da Europa, né? Muito utilizado no transporte, muito utilizado no turismo. O lago de água salgada, que é então o Mar Cáspio, ele é muito rico em gás natural e petróleo, gente. Tem uma importância geopolítica muito grande, né? A Rússia quer exercer o controle sobre esse mar devido, então, o quê? A ser uma região que apresenta, então, esse recurso muito importante para o mundo. Além do Mar Cáspio, eu destaco para ti o Mar Morto. Tá vendo a galera aí, gente? Pois é, né? Tu não afunda nesse mar, né? Tu sabe que o Mar Morto, ele inclusive vem reduzindo bastante as suas águas devido ao processo de transposição dos rios que o alimentam. E por fim, temos
né, o Mar de Aral, que é considerado o maior desastre ambiental do mundo, que vem reduzindo bastante as suas águas, também devido à transposição dos rios que o alimentam, e está levando à redução desse mar e muitos prejuízos ambientais, econômicos, enfim. O Mar de Aral é considerado o maior desastre ambiental da humanidade. Dois, né? Detalhe para ti, que todos esses mares são alimentados por rios de água doce. Ou seja, galera, aqui acontece um processo que a gente chama de salinização, tá? Essas regiões, essas áreas onde a gente tem o Mar Morto, o Mar de Aral e o Mar Cáspio, são áreas muito secas. Então há uma evaporação muito intensa e concentração de sal. Só que como os rios que alimentam esses lagos de água salgada vêm sendo desviados, a gente vem tendo então um prejuízo muito grande no que se refere à redução das suas águas. Beleza? Por fim, galera, a gente tem a drenagem exorreica e endorreica, que a gente já entendeu, e a gente tem a drenagem arreica. É simples, o rio nasce, ele faz o seu percurso e ele acaba desaparecendo. O que aconteceu com o rio? Ou ele evaporou, ou ele infiltrou. Esse rio de drenagem arreica, que é esse rio que desaparece, pode-se assim dizer, é um rio de áreas intermitentes, de áreas secas. Lembrou? Bora fazer associação lá dos rios também quanto ao seu volume. E por fim, os rios de drenagem criptorreica. Lembra daquela novela da Globo que tinha uma gruta? Pois é, a drenagem daquele rio ali é uma drenagem criptorreica, que acontece nessas áreas, nessas regiões do subsolo em que a gente tem gruta. Não confunde isso aqui com aquífero, tá, gente? Tu tem que lembrar que essa drenagem acontece em grutas subterrâneas. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês aí do outro lado. Grande beijo e até a próxima aula. Tchau!